Então, Amália, acho que o pessoal não vai entrar agora. Então, acho que a gente pode começar. De qualquer jeito, eu vou disponibilizar a gravação da aula. Qualquer coisa o pessoal assiste depois. Tinha comentado no vídeo anterior que eu ia fazer a correção do material do trabalho de DFC. Porém, o que eu acabei pensando, acabei mudando. Até porque ainda tem tempo de entregar, então se eu acabo corrigindo, o pessoal acaba só copiando o trabalho, né? E eu vi que nem todo mundo entregou. Eu vou passar o conteúdo de DVA, a parte teórica, e na próxima aula eu vou usar tanto a correção da DFC, o resultado da correção da DFC, para fazer a DVA, para fazer a parte prática da DVA. Então hoje a gente discute essa figura da DVA e na próxima aula daí a gente faz a correção da DFC e já utiliza o mesmo resultado para a elaboração da DVA. Beleza? Vamos compartilhar. Então hoje a ideia é tratar a figura da demonstração de valor adicionado. A DVA ela acaba sendo uma demonstração um pouco até desconhecida da grande maioria dos contadores pela sua obrigatoriedade. São poucas as empresas que necessitam da entrega dela. Então, só para relembrar o conjunto de demonstrações, né? A gente pensar no conjunto completo, balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração do resultado abrangente, a DMPL, que pode ser substituída, na verdade, pela DLPA. Não é comum mais, o pessoal acaba utilizando muito mais a DMPL, a DFC e notas explicativas. Desse conjunto, a gente está faltando uma não é bem uma demonstração, né? Nota explicativa não é demonstração, mas está faltando a gente passar então pela DVA, pelas notas explicativas. Esse é o conjunto completo pelo CPC 26. Então, empresas de capital aberto ou empresas que tenha obrigatório de prestação de contas públicas são obrigatórias a esse conjunto. Empresas que não estão enquadradas ou como empresa de capital aberto ou como empresas com obrigação de prestação de contas, a gente acaba excluindo desse conjunto a figura da DVA. Todas as demais são obrigatórias. Aí a gente traz outro grupo de empresas, que são as pequenas e médias empresas, né? Então essas não consta DVA, é a única diferença. E aí um grupo especial, que daí é as micro e pequenas empresas. Então, a gente acaba seguindo o faturamento lá do artigo 3º da Lei 123 de 2006, que é a Lei do Simples. Essas empresas que se enquadram nesse faturamento, que vai até 3.600.000, podem ser enquadradas então como micro e pequenas empresas. E esse grupo de empresas fica obrigatório só balanço patrimonial, demonstração de resultado e nota explicativa. Então, o que a gente está vendo hoje, ela é uma exclusividade das empresas de capital aberto e com prestação pública de contas. Então, vamos lá. Opa. Então, primeiro, o que é o valor agregado ou valor adicionado? Então, ele é a riqueza gerada por uma entidade econômica ou ainda incremento de riqueza de uma entidade durante um período.
No âmbito econômico, o valor adicionado de uma empresa corresponde à diferença entre o valor da produção e dos insumos utilizados nessa produção. Então, o valor agregado, ou valor adicionado, é quanto uma empresa consegue gerar de riqueza através do seu processo produtivo, descontando o que ela tem de gastos nesse processo produtivo, a gente encontra a figura do valor adicionado. Então, a ideia da DVA é demonstrar essa geração de riqueza feita por uma entidade e como ela é distribuída perante essa sociedade. Então, para a contabilidade, o valor adicionado corresponde à diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, reconhecido no resultado do exercício. Assim, em âmbito empresarial, o conceito econômico pode ser considerado um valor adicionado produzido. E o conceito do valor adicionado contábil, a gente pode levar em conta o valor adicionado vendido. Então, pensando na área econômica, o valor adicionado não leva em consideração a venda efetiva. Já para nós da contabilidade, a figura da produção não é o único fator que tem que ser levado em consideração. A gente acaba também prezando pela venda. Então a gente tem que considerar tudo que foi produzido e vendido. Então a gente se pauta na demonstração de resultado como uma das fontes principais de informação para a elaboração da DVA. Então surgiu em 2007. Então, na figura da Lei 11.638, ela acabou se tornando obrigatório para as empresas de capital aberto. Então, já não é mais uma declaração tão nova. Anteriormente a 2007, não existia essa demonstração? Existia. Porém, com uma característica um pouco diferente. Ela fazia parte de uma outra demonstração que não tinha caráter obrigatório, que era o balanço social. Então, um balanço social instituído lá pelo Instituto Betinho. Nossa, isso faz muito tempo, antes dos anos 2000, continha dentro desse balanço a DVA, mas não era obrigatório, apresentava quem queria. Então, com a Lei 11.638 de 2007, ela foi extraída de dentro desse balanço social e tornou-se, então, uma demonstração obrigatória. Então, quando a gente pensa em contabilidade internacional, ela não é uma obrigação, uma demonstração obrigatória. Então, a obrigação de DVA é só no Brasil. Por incrível que pareça, a contabilidade internacional, o IASB, não exige das empresas a DVA. Então, aí a gente até encontra uma das diferenças dentro do CPC 26 e da norma internacional, essa obrigatoriedade. Então, a única situação onde não é tradução literal da norma internacional para o CPC 26 é a obrigatoriedade da DVA. Então, não há obrigatoriedade da elaboração da demonstração nas normas internacionais, porém, tanto a ONU quanto o próprio IASB recomendam sua elaboração e divulgação. Recomendação não é obrigatoriedade. Então, não sendo obrigatoriedade, vai ficar a critério de cada empresa. O que faz essas empresas adotarem ou não
a DVA? A demonstração de caráter social. Então, até por isso que a própria ONU recomenda a demonstração. A tentativa de demonstrar como a empresa participa da distribuição de riqueza na sociedade tem fator social envolvido. Então, empresas que têm que palavra que eu posso usar? A preocupação com a imagem perante a sociedade fazem essa elaboração de modo voluntário, justamente para demonstrar essa preocupação com o lado social. E hoje em dia as empresas, querendo ou não, estão muito mais vinculadas ou preocupadas com esse lado social, né? A gente pode ver até nesse cenário de pandemia a participação de muitas empresas em produção de insumos, medicamentos, ou quando não estão produzindo, estão efetuando doações, tudo isso por uma preocupação com a imagem perante a sociedade. Então, esse tipo de preocupação leva com que as empresas elaborem também a DVA. E o CPC recomenda que a demonstração, dada a sua relevância e utilidade das informações para todos os usuários, seja divulgada por todas as entidades. Então, pela leitura do CPC 26, a gente vai encontrar que ela recomenda que todas as entidades demonstrem. Então, ela se preocupa com que não pare somente nesse grupo de empresas. Então, fazendo essa recomendação, ela sugere que os contadores se preocupem com esse lado social. Porém, no Brasil, a gente ainda não tem tanto essa cultura. Então, se a gente pegar microempresa, sem chance, o contador não faz. Pequenas e médias empresas, os contadores acabam, por questão de mão de obra, por questão de trabalho adicional, também não adotando. E, infelizmente, no Brasil, ainda são poucas as empresas que têm essa preocupação com um relatório de cunho social. Isso faz com que no Brasil a gente tenha a utilização de modo mais das sociedades anônimas mesmo, mas até pelo lado obrigatório, né? Então elas não têm como fugir disso. Então é importante frisar, para quem é obrigatório, em geral, companhia aberta. Isso é uma beleza para questão de concurso, tá? Então, a gente encontra muito a cobrança de DVA em concurso para empresas igual Petrobras, para Itaipu, em geral, empresas públicas, Copel, e elas gostam desses detalhezinhos. Quem são as empresas obrigatórias? Como que faz a geração da riqueza? Como que faz a distribuição da riqueza? Ou o cálculo propriamente dito. Então, como que surgiu ou como que foi normatizado no Brasil a DVA? Além do CPC 06, a gente tem o CPC 09. Então, o CPC 26, desculpa, não 06. O 06 é arrendamento mercantil. O 26 que trata das demonstrações, ela dá um primeiro norte,
Mas assim como a DFC, que tem o CPC 02, a DVA tem seu pronunciamento próprio. Então, quer entender todas as regras, todas as normas sobre DVA, a gente vai buscar também o CPC 09. Então, ele foi aprovado lá em 30 de outubro de 2008. Aí a normatização foi aprovado pela CVM. Então, se fosse somente por esse cara, ninguém é obrigado a fazer, né? A gente sempre fala para os alunos que o CPC não obriga ninguém a elaborar uma demonstração, a seguir a norma. Quem obriga são as entidades de controle, como CVM, CFC, Bacen. Então, se fosse só a divulgação do CPC, ia ficar a critério de cada um. Mas a gente já tinha a 11.638 falando da obrigatoriedade. Então já tinha uma força de lei. Mas não bastando, veio a CVM e normatizou. Então ela divulgou, na verdade, ela só promulgou o CPC 09 através da instrução CVM 557 de 2008. Pode ver que pouquinho tempo depois, né? 12 dias depois, já estava sendo divulgado. Então, para ver como não existe um trabalho muito grande em cima dessas divulgações. Elas simplesmente aprovam o termo de pronunciamento, o pronunciamento contábil. E no dia 21 de novembro também saiu a resolução CFC 1138 de 2008, 21 dias depois também só aprovando o CPC 09. Então a gente tem a normatização dentro da 11.638 de modo bem simplificado, mas bem simplificado mesmo. Aí a gente tem o CPC 26 e o CPC 09 indicando a aprovação ou a normatização da DVA, com consequência a instrução da CVM e a instrução do CFC, indicando como que o contador vai trabalhar em cima dessa demonstração, como que ele vai fazer a divulgação do valor adicionado. Então, o principal objeto da DVA é apresentar quanto a entidade agrega de valor em relação ao insumo que ela adquire de terceiros e que são vendidos ou consumidos em um período. Então, ela é segregada em duas partes. Então, ela vai demonstrar como que a empresa vai gerar o valor, né? Então, a primeira parte é a geração do valor adicionado para a empresa. E a segunda parte é onde ela demonstra como esse valor gerado é distribuído perante a sociedade. Então, como que a riqueza que ela como ela teve o trabalho da sua geração, quanto ela conseguiu agregar de valor dessa sua operação e como ela faz a distribuição para a sociedade. Então, dando a clareza de como ela participa na geração e distribuição da riqueza do país em si. Só um pouquinho. Então, ela dá essa noção de como uma empresa pode gerar de riqueza no país e distribuir. Até a tese dos economistas é que se todas as empresas tivessem uma DVA elaborada e a gente somasse toda a riqueza gerada, a gente encontraria o PIB do país. Quanto que a gente tem de produto interno bruto? Através da geração de riqueza das empresas.
Então, a divisão em duas partes, né? Então, o que a gente encontra de informações na DVA? Então, ela apresenta o quanto a entidade agrega de valor em relação aos insumos adquiridos de terceiros e o que é vendido ou consumido nessa produção durante um período. E ela é fundamentada em conceito macroeconômico, então o que eu até tinha comentado, né, da geração de riqueza, buscando então apresentar a parcela de contribuição da entidade para a formação do produto interno bruto. Então aqui só uma formulazinha de como seria essa distribuição. A gente tem a geração de riquezas e as distribuições, indicando que o valor agregado é igual, a geração é igual à distribuição de riqueza. Dentro de um modelo econômico, a gente tem uma tratativa da DVA, do conceito da DVA, e dentro do modelo contábil a gente tem outra visão. Então, dentro do modelo econômico, a gente tem a visão da PIB sobre a ótica do produto. Então, refere-se ao valor da produção menos o consumo, que vai gerar o produto interno bruto. Então, veja que a preocupação dos modelos econômicos é a produção e consumo. Dentro do modelo contábil, também a gente vê a ótica do PIB, mas através da receita interna bruta. Então, a gente vai ter receitas de vendas menos os insumos adquiridos. Aqui a gente trabalha muito mais em valores reais para a empresa, porque a produção em si nem sempre vai se concretizar em receita para uma empresa. Pode ser que ela não consiga vender. Então, ela fica girando muito mais num ambiente teórico do que o modelo contábil. O modelo contábil ela já passa a participar de um modelo mais real, mais palpável para o dia a dia das empresas. Como para a contabilidade a gente pensa em fatos contábeis, realidades da empresa, existe essa mudança de visão dentro de conceitos. Então, essas diferenças serão menores, quanto menores forem as diferenças entre estoque inicial e estoque final do período. Por que será que essa diferença entre estoque inicial e estoque final do período vai gerar essa redução de diferença? É a indicação de que tudo que a empresa está produzindo está realmente sendo vendido. Aí a gente acaba diminuindo essa proximidade. Então, o que a gente produz efetivamente está se aproximando do que a empresa realmente vende. Então, estoques iniciais e finais com um mesmo patamar, a gente tem essa aproximação de conceitos. Então, para a elaboração da DVA, o que a gente frisa? Primeiro, é que todas as informações da DVA devem obrigatoriamente ser extraídas da contabilidade. Não tem como fugir, a gente não passa em um processo de auditoria se a gente não seguir essa linha de tratamento. Então, informações contábeis são a base da elaboração da DVA. A base da demonstração, então, também se pauta no princípio da
competência. Isso é importante porque afeta a figura da realização da receita e dos custos. Então, diferente de ter entrado caixa ou não, efetuou a venda, consumiu o insumo, a gente vai utilizar na demonstração do valor adicionado. E ela tem a sua origem consistente com a DRE, ou com a demonstração de resultado, e deve ser conciliada com registros auxiliares mantidos pela entidade. E para fazer uma boa elaboração de DVA, a gente vai ter que manter registros auxiliares. Já vamos chegar no porquê. E caso a entidade elabore as demonstrações consolidadas, vocês ainda não tiveram a figura de demonstrações consolidadas, isso é tópico de contabilidade avançada, mas quando exigido essa demonstração consolidada, a DVA deve ser elaborada com base nessa consolidação. Então a gente tem uma elaboração após a consolidação e não pelo somatório das demonstrações individuais. Até fica um pouco difícil de enxergar essa mudança porque vocês ainda não tiveram esse conceito, não tiveram esse tema de consolidação. Mas quando a gente vai fazer um balanço consolidado, vocês vão perceber que a gente faz alguns ajustes e depois faz um somatório dessas consolidações. Para DVA isso não vale, isso não pode ser feito. Ela obrigatoriamente vai ser elaborada após essas consolidações. Ela tem que ser com a fonte de informação já consolidada e não com as demonstrações individuais, como a gente faz com as outras demonstrações. Então, como que funciona a estrutura da DVA? Então, qual a composição que a gente utiliza para a elaboração da DVA? Então, a DVA, primeiramente, deve apresentar de forma detalhada a riqueza criada pela entidade. Então, dentro daquela figura que a gente passou aqui atrás, né? Geração e distribuição. Então, primeiro a gente demonstra a geração da riqueza. Como a gente demonstra a geração da riqueza? Primeiro, trazendo as receitas. Dentro dessas receitas a gente separa as vendas, outras possíveis receitas e perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Mas a gente tem algumas classificações um pouco distintas até do que a gente trabalha com a demonstração de resultado. Se a gente pega a demonstração de resultado, dentro das riquezas, das receitas, a gente encontra a receita líquida, né? Quando a gente está trabalhando a DVA, a nossa geração de riqueza parte das vendas brutas. Então a gente obrigatoriamente tem que trazer o valor das vendas ainda com os valores de impostos sobre essas vendas. Então, a gente pega o valor bruto. Por quê?
apenas para constar, o pagamento de impostos é uma distribuição da riqueza gerada. A gente vai ver ali nas distribuições que esse pagamento vai ser afetado pela distribuição da riqueza e não durante a geração. As outras receitas representam valores originários principalmente de ganhos ou perdas por ativos imobilizados ou ativos não circulantes, além de valores que não transitam pela DRE, como os relativos à construção de ativos para uso próprio e aos juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados a esses ativos de longo prazo. E a perda de crédito de liquidação duvidosa inclui valores relativos à constituição e reversão relativos aos itens contabilizados no resultado. Então aqui a gente demonstra as receitas. Depois a gente vai utilizar a figura dos insumos. Então a primeira dedução que a gente vai encontrar: insumos adquiridos de terceiro. Então a gente vai passar pela figura do custo dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos. Vai passar pela figura de outros insumos, então materiais, energia, serviços de terceiros, e também pela perda e recuperação de valores de ativo. Então, custo dos produtos, das mercadorias e serviços são os gastos que a gente tem para atividade, né? Então, inclui valores de matéria-prima adquirida a terceiros e contidos no custo do produto vendido ou das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiro. Porém, nesse gasto não inclui os gastos com o pessoal próprio. Então, aqui a gente tem uma dificuldade já, que é a separação de valores gastos com pessoal. Aí vem um grande problema. Quando a gente está fazendo a contabilidade de custos, o que a gente passa? Quando está efetuando a contabilização de um produto elaborado ou de um produto fabricado, a gente inclui a mão de obra. Para a DVA ser 100% correta, ela não pode incluir essa mão de obra. Aí começa a necessidade dos controles auxiliares. Você saber quanto que gasta por pessoa ou quanto que gasta de pessoal para cada unidade produzida e vendida, não vai conseguir ser extraída só da contabilidade. Vai precisar de um controle auxiliar. O que a gente acaba encontrando na prática? Na prática, a gente não consegue, muitas vezes, fazer essa separação. Então, quando se trata de mão de obra da linha de produção, a gente acaba deixando no valor do produto. E quando vai lá na distribuição, falando da folha de pagamento ou dos valores relativos a pessoal, a gente põe todos os valores que não estão relacionados ao custo do produto. Todo pagamento de folha que não foi absorvido pelo custo dos produtos, a gente considera lá. É uma das saídas que a gente acaba encontrando no dia a dia.
Gera distorção? Gera. Não é 100% a realidade da geração e distribuição da riqueza, mas muitas vezes é a única maneira que a empresa tem para conseguir fazer essa demonstração ou para conseguir levantar essa informação. Então aí a gente tem um primeiro complicador. Aí a segunda dedução dentro do insumos é matérias, energia e serviços de terceiros. Então inclui valores relativos a despesas originadas da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos a terceiros. Então, valores gastos que tenham vinculação com produção e manutenção do negócio, a gente acaba trazendo para essa redução. E nos valores de custos dos produtos e mercadorias vendidas, materiais, serviços, energia, devem ser consideradas contributos incluídos no momento da compra, independente de ser recuperáveis ou não. Aí mora mais uma dificuldade. Para conseguir fazer de modo 100% correto conceitualmente, a gente deveria manter um valor de compra e um valor contabilizado. Por quê? Como que a gente contabiliza ou como que a gente considera essa contabilização quando compramos qualquer produto que tenha tributo recuperável? A gente acaba pegando o valor da compra, né? Vamos supor que a compra seja 100 e tenha 10 de tributo recuperável. A gente contabiliza 90 no estoque, 10 como imposto a recuperar e 100 como saída de caixa ou fornecedores. Para efeito da elaboração da DVA, para esse gasto que a gente tem, a gente tinha que considerar o 100. Mas na nossa contabilidade a gente acabou registrando a 90. Então a única maneira da gente conseguir fazer esse controle do 100 é mantendo o controle auxiliar. Aqui é até um pouco mais fácil do que a figura da folha. Quando a gente pensa na folha, a gente tem uma dificuldade que é o controle da contabilidade de custos. Nem toda empresa tem um controle tão grande. Aqui é um pouquinho mais fácil, mas não tão mais fácil, que a gente tem informações dos livros fiscais. Vai ajudar, mas nem sempre também isso é possível. Então, muitas vezes, acaba considerando, o pessoal acaba fazendo a DVA com valores ainda brutos ou valores do modo que foram registrados na contabilidade. Então, acaba entrando sem a figura do imposto. Então, igual eu falei do 90, do valor líquido da compra, 10 do tributo recuperável, o pessoal acaba considerando só o 90 e depois desconsidera esse 10 lá na frente. Vai estar 100% certo? Não, vai ficar igual ao custo aqui. A gente vai ter uma distorção, mas ainda é uma maneira de conseguir apresentar a figura da DVA. Então a gente acaba tendo esse problema de dificuldades, dificuldade prática da aplicação do conceito. Aí o brasileiro é sempre bom em
arrumar essas saídas. Então faz pelo valor que encontra na contabilidade mesmo. E o último, perda e recuperação de valores de ativo. Então aqui a gente inclui valores relativos ao ajuste ao valor justo de estoques imobilizados e investimentos, onde a gente tem a contrapartida no resultado, e inclusive de valores considerados como redução pelo teste de impairment ou redução ao valor recuperável. Então, valor recuperável é outro conceito que vocês ainda não tiveram. Então, aqui a gente traz alguns elementos que vocês ainda não passaram na prática, mas de modo bem simples, o que é o teste de impairment, só para você conseguir imaginar. Todo imobilizado ele passa por uma figura de desvalorização. Na contabilidade, a gente tenta passar essa figura da desvalorização pela depreciação, né? Então, conforme a gente vai depreciando, vai indicando, por exemplo, que um carro perdeu valor no passar dos tempos. Quando a gente estiver trabalhando a figura do valor recuperável, é fazendo ajuste na diferença dessa perda. Então, supondo a gente fez a nossa depreciação, nosso veículo chegou a um valor de compra R$ 1.000 e R$ 100 de depreciação. Quando a gente vai fazer um levantamento de valor de mercado, a gente encontra que em vez de 900 que a gente tem na contabilidade, ele está valendo 700. Então a gente tem uma diferença entre o valor contábil, né, o valor da compra menos a depreciação, e de um valor de venda, de um valor de mercado. Então de 900 para 700. Quando a gente faz o teste de impairment, é justamente fazer o ajuste para que na contabilidade esse imobilizado fique representado ao valor real dele, ao valor de mercado. Então, a gente acaba representando ele com um ajuste por perda de redução ao valor recuperável. O famoso teste de impairment, que todo mundo tem medo, mas na prática ele é bem tranquilo de ser feito. Ele é bem simples, desde que a gente entenda os conceitos. Mas vocês ainda vão ter mais para frente esse conceito, né? Então, com base nesses dois grupos, a gente vai conseguir gerar a primeira parte da DVA. Então, utilizando o conceito do que engloba a receita, então, as vendas, as outras receitas e as perdas por liquidação duvidosa e os insumos, então, custo, materiais e a perda por teste de valor recuperável, a gente vai chegar no cálculo efetivo da primeira parte da DVA. Então, da exclusão do total de insumos adquiridos por terceiros, do total das receitas, a gente encontra o valor bruto adicionado. Então, a gente acaba encontrando o quanto a empresa conseguiu gerar de valor bruto para distribuir perante a sociedade. Então, basicamente, a gente encontra esse conceito do valor bruto fazendo essa continha. Então, tudo que a gente classificou como receita, menos os insumos adquiridos de terceiro, encontramos o valor bruto adicionado. A dificuldade é muito mais o levantamento desses valores
do que propriamente o cálculo da DVA, né? A DVA em si, ela tem um cálculo aparentemente simples. A geração das informações aqui é que é um pouco mais trabalhoso. É o que eu falei. Algumas a gente vai conseguir manter a figura de controles auxiliares, algumas vão ser mais difíceis, aí a gente acaba, não dá para falar fazendo gambiarra, mas não deixa de ser uma gambiarra para conseguir essas informações. Coisa que brasileiro é bom pra caramba, né? Fazer gambiarra. Então, a gente sempre dá um jeitinho de levantar a informação de uma maneira que não seja tão dispendiosa para a empresa. Então, manter controle auxiliar tem custo. E nem sempre as empresas estão dispostas a esse custo. Então, a gente faz alguns levantamentos fora do padrão. Então, fez o cálculo do valor adicionado bruto, a gente começa a limpar essa figura do valor bruto. Então, a gente começa a trabalhar para chegar num valor adicionado líquido, fazendo por primeiro a exclusão de depreciação, amortização e exaustão. Aqui seria uma espécie de retenção para a empresa. Como a empresa vai precisar no futuro substituir os seus imobilizados, para a DVA, esse valor deve ficar retido na empresa, então por isso ele não pode ser distribuído para a sociedade, para que se possa fazer a substituição futura. Então a gente vai trabalhar a figura da depreciação, amortização e exaustão. Então devem ser considerados o valor contabilizado como despesa ou custo do período, ou seja, apenas o que tiver na demonstração de resultado. Não estando na demonstração de resultado, a gente não pode ou não deve considerar, até porque tem algum problema, né? Se a gente está calculando depreciação, amortização e exaustão, eles obrigatoriamente vão transitar pelo resultado. Se não estiver transitando por lá, é porque algum erro tem. Então, depreciação, amortização e exaustão contabilizada como custo da produção em andamento não deve ser considerada. Quando que acontece isso? Então, lá na contabilidade de custos, vocês já viram que a depreciação, quando a gente trabalha o método da absorção, ele vai englobar o valor do produto. Vai ter uma participação, mesmo que seja pequenininha, no valor do produto. Enquanto esse produto não for vendido, ele não é considerado no resultado. É o único caso que a gente consegue encontrar da depreciação, ou exaustão, amortização no resultado que não foi para o resultado. Aí ele não vai participar da demonstração do valor adicionado. Mas se ele foi efetivamente contabilizado no resultado, a gente vai considerar nesse ponto para a elaboração da DVA. Então, da exclusão total da depreciação, amortização e exaustão, do valor que a gente encontrou como valor adicionado bruto, a gente encontra o valor adicionado líquido, aí com o nome produzido pela entidade. Então, como é que vai ficando essa elaboração? A gente vai encontrar primeiro a receita, depois os custos e insumos, um menos o outro, a gente encontra o valor adicionado bruto. Isso a gente já pode pensar de maneira estrutural mesmo, da estrutura da demonstração.
Então, considerando esses dois valores, a gente vai encontrar esse valor adicionado bruto, menos a despesa com depreciação, amortização e exaustão, a gente vai chegar nesse segundo resultado, que vai ser o valor líquido produzido pela entidade. Então, a gente vai já ter na estrutura da demonstração essa composição. Amabile, me dá só um minutinho que eu vou entregar o telefone para minha sobrinha. Pronto. Então, já na estrutura da demonstração, a gente vai encontrar de modo básico essa composição. Então, receita menos os insumos, valor adicionado bruto, menos depreciação, amortização e exaustão. A gente vai encontrar o valor adicionado pela entidade. Se fosse considerar a maioria das empresas brasileiras, a parte da geração de valor terminaria aqui, porque muitas delas não têm participação em outras empresas. Mas como a DVA ela é mais voltada à empresa de capital aberto, empresa de grande porte, a gente pode ter também a geração de riqueza feita por outra entidade. Então, supondo a gente tenha um investimento em outras empresas, a gente vai receber riqueza de terceiros. Então, depois dessa linha do valor produzido pela entidade, a gente começa a ter a figura de valores recebidos em transferência. Então, representa a riqueza que foi criada aí não mais pela própria entidade, mas por terceiros e que para ela foi transferida. Então, um exemplo de riqueza que pode ser transferida: a distribuição de lucros, dividendos. É uma riqueza que foi gerada pela empresa quando você recebe dividendos? Não. Quem teve o lucro foi uma outra empresa. E essa empresa repassa para o investidor. E esse investidor muitas vezes pode ser uma empresa de capital aberto. É algo extremamente comum. Então, quais são as possibilidades? A primeira, através da equivalência patrimonial. Então, mais um conceito que vocês vão ter para frente. Então, a gente acaba vendo muitos termos, muitos nomes que derivam de temas de contabilidade avançada. Mas a equivalência patrimonial está relacionada basicamente a investimentos em outras empresas que a empresa tem o controle ou é considerada coligada. Então, pode ser receita ou despesa, e se for despesa, a gente vai considerar como um valor negativo, uma redução. O que é a equivalência patrimonial negativa? Então, a gente está investindo na empresa X. Essa empresa, no início do período, tinha um patrimônio líquido de 100. E no final do período, esse patrimônio líquido caiu para 90. O que isso reflete no meu investimento? Diminui? Diminui, não diminui? Ocorrendo essa redução, essa diminuição
do patrimônio líquido da empresa que eu estou investindo, consequentemente, tem um reflexo no meu investimento. Isso faz com que eu tenha uma perda por equivalência patrimonial. Então, a gente acaba tendo essa despesa com equivalência patrimonial. Existindo a despesa, vai entrar negativa. No inverso, vamos supor, então, no começo do período ela tinha 90, no final tinha 100, aí a gente tem uma receita de equivalência patrimonial. Aí vai entrar somando, vai entrar gerando riqueza. Outra possibilidade, receitas financeiras. Então aqui inclui todas as receitas financeiras, incluindo variação cambial. Então repare que receita financeira não entrou na geração de riqueza própria. Ela entra como uma transferência de outras entidades. Então a empresa, lá na sua demonstração de resultado, na linha lá, receitas financeiras, vai acontecer então uma geração de riqueza transferida. Então a gente sempre vai considerar esses valores de receita financeira na geração de riqueza transferida por terceiros. E alguns casos de outras receitas, aí a gente inclui a figura do dividendos, então a gente recebe lucros de investimentos que a gente tem, aluguel, direito de franquia, direito autoral ou royalty, como uma outra receita. Aí, sempre quando a gente pensar em outra receita, na figura das transferências, a gente pode entender do seguinte modo: todo valor que tenha a origem atividade empresarial de outra pessoa ou de outra empresa, ela é considerada uma transferência. Então, para entrar nessas receitas, elas são atividades empresariais próprias, derivam da sua atividade. Já nesse cara, são receitas com origem de outras atividades empresariais de outras empresas. Aí a gente encontra o valor recebido de transferência. Então, da adição ou exclusão do valor recebido em transferência, do valor adicionado líquido produzido pela entidade, a gente vai obter o valor adicionado total a distribuir. Então, deve-se comparar o conceito, deve-se observar o conceito do valor adicionado total a distribuir, conforme apresentado na DVA. Então, como é que vai ficar a estruturação da primeira parte da DVA? Se a gente olhar, a gente sempre vai falar dois blocos. O primeiro bloco de informação vai ser esse conjunto. Então, serão receitas menos os insumos adquiridos de terceiro, a gente chega em um totalizador, que é o valor adicionado bruto, menos a depreciação, amortização e exaustão. A gente vai encontrar, então, o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Aí, podendo ser tanto somando ou diminuindo os valores adicionados recebidos em transferência, a gente vai chegar no total, ou no valor final do primeiro bloco, que é o valor adicionado total a distribuir. Então aqui a gente consegue ver quanto que essa empresa gerou de riqueza para ser distribuída perante a sociedade. Então, quando a gente fala, se a gente somasse todas as DVAs de todas as empresas do Brasil, a gente teria o PIB. A gente estaria falando
somando essa linha. A soma do valor total a distribuir seria o equivalente à riqueza do país. Então, tudo que uma empresa gerou, ou tudo que as empresas geraram de riqueza no período, acabam proporcionando, né, dentro desse conceito econômico, o tal do PIB, do Produto Interno Bruto. Bacana, a gente viu como a empresa gera riqueza. A gente consegue demonstrar como a empresa gera riqueza. Falta falar o quê? Para onde vai a riqueza? Até esse é o cunho maior da DVA, pensando em informação social. O importante não é só gerar riqueza, mas como é que ela distribui para a sociedade. Aí a gente vai para o segundo bloco da DVA, que é a figura da distribuição de riquezas. Ela é um pouquinho mais até tranquilo da gente entender na distribuição, porque ela tem menos regras do que pode ser incluído e excluído do que na geração de riqueza. Aqui é somente quanto foi realmente pago ou gasto com cada um desses grupos. Então, a segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Então, de acordo com o item 6 do CPC 09, a riqueza deve ser detalhada, no mínimo, nesses grupos. Primeiro, o que foi pago ou gasto de pessoal e encargos. Segundo, o que foi gasto de impostos, taxas e contribuições. Então, por isso, aqui ele manda a gente deixar como a receita bruta. Porque aqui a gente está fazendo uma distribuição de riqueza para o governo. Então, aquele ICMS, PIS e COFINS que foram pagos, eles devem entrar aqui como uma distribuição de impostos, taxas e contribuições. Separamos também o que foi pago de juros e aluguéis. Então, aqui, nesse primeiro grupo, são distribuição de riqueza para terceiros, para entidades que não têm vínculo com a empresa, não fazem parte do capital social. E pede também o que é distribuído de riqueza para os sócios. Então, distribuição de riqueza para os sócios, a gente acaba encontrando juros sobre capital próprio e dividendos, como a gente pode remunerar o capital e o que a empresa retém de lucros ou prejuízos no período. Então, o que ela também guarda dessa riqueza para suas atividades empresariais tem que ser considerado uma distribuição de riqueza. Então, o que a gente acaba considerando de maneira principal a figura de pessoal e encargos. Então, devem ser demonstrados os valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de remuneração direta. Então, todos os valores relativos a 13º, aos salários, ao honorário dos administradores, férias, comissão, hora extra, tudo que a gente gasta com folha de pagamento. Só que um cuidado. Pagamento da remuneração do trabalho do sócio, que pode acontecer, né? Entra como pessoal em encargo. Então, o sócio recebe por prolabore aqui.
Se for dividendos, entra naquele outro grupo. Então, tudo que a gente gasta de folha de pagamento e prolabore vai para remuneração direta. Também consideramos tudo que a gente gasta com benefícios, então valores relativos à assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, todos os benefícios ofertados a esses empregados, a esses colaboradores, vão também compor o quadro de pessoal em cargos. E a figura do FGTS, então, os valores depositados em conta dos empregados, na conta vinculada de FGTS, também vão compor as figuras de pessoal e encargos. Até aqui, Amabile, tá alguma dúvida? Mais ou menos? Sim, não? Até agora não. Tá mais tranquilo. Ela vai ser mais trabalhosa na hora de fazer. Mas quando a gente trabalha só com a demonstração de resultados, vai ver que ela não é tão difícil do jeito que o pessoal imagina. Eu ainda acho, na minha opinião, o fluxo de caixa mais difícil do que a DVA. Né? Uma visão minha, né? Então, primeiro grupo de distribuição, pessoal em encargo. Segundo, impostos, taxas e contribuições. Então, devem ser demonstrados separadamente os valores relativos a tributos federais, estaduais e municipais. Então, obrigatoriamente, a gente pega e divide impostos, taxas e contribuições. Vai colocar basicamente três linhas, no mínimo, né? Que são impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Então, o objetivo aqui é demonstrar quanto de valor você está distribuindo para cada uma das três esferas do poder executivo, né, da divisão entre as entidades públicas. Então, no total dos tributos federais, devem ser incluídos os valores do INSS. Mas qual INSS? Somente aquele pago pelo empregador, aquele que tem o custo sendo efetivado para o empregador. Então, quando a gente calcula a folha de pagamento, a gente tem a parcela de contribuição do funcionário, né? O desconto da folha do funcionário, e também tem um 20% de regra geral, né? Vai depender da opção tributária da empresa, que é arcado pela empresa. Tudo que for ônus da empresa vai ser incluída em impostos, taxas e contribuições aí na esfera federal. Aqui gera uma confusão porque muita gente acaba incluindo esse INSS em pessoal em cargo. Mas ele não é um pessoal em cargo, ele é um imposto. Então ele acaba sendo indicado para vir nesse grupo de distribuição da riqueza. E também para os tributos compensáveis, tal como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou recolhidos. Então, já representando a diferença entre imposto incidente sobre a receita menos os créditos gerados nas compras. Então, tudo que a gente desconsiderou lá na geração de riqueza, já que aqui a gente considerou o imposto da venda e aqui a gente deixou com o valor
do crédito tomado, a gente vai vir aqui no impostos, taxas e contribuições e fazer a diferença entre débitos de imposto e crédito de imposto e representar dentro desses grupos somente o valor líquido, o valor realmente repassado pela empresa para o governo. Então daí a gente acaba fazendo essa separação nos 3 grupos, né? Federal, estadual e municipal. Aí a gente vai ter a remuneração de capital de terceiros. Então, terminando a distribuição para terceiros, então devem ser demonstrados os valores pagos ou creditados a financiadores externos de capital. Então, dentro desses financiadores, a gente vai ter pagamento de juros. Então, devem ser consideradas todas as despesas financeiras. Reconheceu no resultado do exercício, então pode ser paga ou capitalizada. Apareceu na demonstração de resultado juros pagos, vai constar aqui na distribuição de riqueza remuneração de capital de terceiros. Então, todas as despesas financeiras, incluindo variação cambial passiva, relativa a qualquer empréstimo e financiamento obtido pela empresa. A gente também vai ter a figura de pagamento de aluguéis. Então, tudo que a gente pagar de aluguel, então devem ser demonstrados os aluguéis, inclusive as despesas com arrendamento operacional, com o leasing operacional. Não sei se vocês já tiveram, alguém já comentou com vocês de leasing, de arrendamento mercantil? Não lembro de muito. Só por cima, eu acho. Que o arrendamento mercantil ele pode ter 2 características. Uma como financiamento, vai depender de como é feita a contratação desse leasing. Então, esse arrendamento mercantil financeiro, ele vai entrar aqui, porque ele tem uma característica de financiamento. Mas existem os arrendamentos mercantis operacionais, que eles têm uma característica pura de aluguel. Então você arrenda o bem, trabalha com ele, no final do contrato você devolve. Diferente do financeiro, que você arrenda o bem, trabalha com ele, no final do contrato você fica com ele. Então, sendo o operacional, onde você vai devolver esse bem no final de um período, você vai registrar ele como um pagamento de aluguel. Então, mesmo que seja um pagamento de aluguel como arrendamento operacional, ele vai entrar aqui no pagamento de aluguel. Então, arrendamento financeiro, ele vai vir para juros. Arrendamento operacional para aluguel. E também a gente vai encontrar a figura de outras receitas. Então, devem ser demonstradas outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiro. Assim como a gente pode receber a riqueza de terceiro, a gente pode transferir. Então, supondo a gente está contabilizando uma franquia. A franquia ela paga um percentual das suas receitas para o franqueador, que é o famoso royalty. Esse pagamento é uma transferência de riqueza. A riqueza foi gerada pela nossa entidade, mas foi repassada para um terceiro. Então, assim como a gente pode receber, a gente também, quando tem o pagamento desses royalties, franquia, direito autoral, a gente vai registrar ele na DVA como remuneração de capital de terceiro. Aí já dentro do grupo das distribuições de riqueza, vamos falar assim, próprio,
a gente vai encontrar a divisão em duas, basicamente. Então, representado valores a remuneração atribuída a sócio e acionista. Então, no primeiro grupo, composto pelo juros sobre capital próprio e dividendos. Então, inclui valores pagos ou creditados aos sócios e acionistas por conta de resultado do período. Devem ser incluídos apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando dividendos distribuídos com base no lucro de períodos anteriores, uma vez que já foram tratados como lucros retidos em períodos anteriores. Então, tudo que a empresa destinar dentro do próprio exercício para pagamento de juros sobre capital próprio e para pagamento de dividendos, a gente considera, então, como uma remuneração do capital próprio. E o que não foi distribuído? Então, vamos supor que a empresa teve um lucro de 100 mil. Distribui 50%, então vai ter lá 50% vindo aqui para juros sobre capital próprio e dividendos. Vai depender de como foi feito o pagamento para o sócio. E a outra metade vai ficar aqui, lucro retidos e prejuízo do exercício. Então, inclui valores relativos ao lucro do exercício destinados para reserva, inclusive o juro capital próprio quando tiverem esse tratamento. E nos casos de prejuízo, esse valor vai ficar incluído como uma redução da distribuição da riqueza, ele vai entrar como um valor negativo no cálculo. Então, quando a gente pensa na estruturação, ela acaba ficando desse modo, né? Aqui a geração da riqueza. Então, vai ter lá o grupo de receitas, venda de mercadoria, outras receitas, receitas relativas à construção de ativos próprios e provisão para crédito de liquidação duvidosa. Diminui insumos adquiridos de terceiro, aí lembrando, né, incluindo os impostos recuperáveis, a gente segrega nesses principais grupos: custo dos produtos, mercadorias vendidas, materiais, energias e outros valores, o perda e recuperação nos valores de ativos, e pode existir outros valores com base nessas segregações, a gente encontra a totalização do grupo 2. Aí, fazendo 1 menos 2, a gente encontra o valor adicionado bruto. Encontrando o valor adicionado bruto, a gente faz a dedução da depreciação, amortização e exaustão. Encontra o 5, valor adicionado líquido produzido pela entidade. Encontrou esse valor adicionado líquido, a gente pode somar ou diminuir os valores adicionados recebidos em transferência. A gente põe lá equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas. A gente chega no valor total adicionado, ou valor adicionado total a distribuir. Então aqui pode ser o 5 mais o 6 ou menos o 6, vai depender do valor que a gente encontrar aqui, né? Em geral, como são receitas recebidas de terceiros ou riquezas recebidas de terceiro, comum é ser mais. A não ser que a gente tenha problemas com, por exemplo, equivalência patrimonial negativa, que dê um valor negativo da riqueza. Feito isso, a gente passa para o segundo quadro. O valor distribuído ou a distribuição do valor adicionado. Aí separa nos principais grupos.
pessoal, quebrando em remuneração direta, benefícios e FGTS. Lembrando, aqui não entra o INSS pago ou o INSS patronal. Também a gente vai gerar impostos, taxas e contribuições, dividindo entre federais, estaduais e municipais. E também vai trabalhar daí a figura dos capitais, assim como a gente teve a riqueza recebida de terceiros, aqui a gente vai trabalhar a riqueza repassada a terceiros na figura de juros, aluguéis e outras receitas. E aqui no item 8.4 a gente passa para a remuneração do capital próprio. Então a gente traz a figura de juros sobre capital próprio, dividendos e lucros retidos e prejuízos no exercício. Fazendo a soma do 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4, a gente encontra o valor do item 8. E obrigatoriamente, isso é para realmente saber se você conseguiu fechar a DVA certa ou errada. O valor adicionado a distribuir tem que ser exatamente igual ao valor distribuído. Então, o 7 obrigatoriamente tem que ser igual ao 8. O cálculo do bloco 1 tem que ser igual ao cálculo do bloco 2. Então, indicando que tudo que a empresa gerou de receita, ela distribuiu. Então, você demonstra como ela gerou a riqueza e como ela distribuiu a riqueza perante a sociedade. Aí a gente tem alguns casos especiais para ser tratados dentro da DVA, que são os ativos construídos pela empresa para uso próprio. Então, algo bem incomum no dia a dia das empresas. São poucas as empresas que têm essa construção própria, para uso próprio. Então, uma construção de ativos dentro da própria empresa, para o seu próprio uso, é algo corriqueiro. Então, nessa construção, diversos fatores de produção são utilizados, inclusive contratação de recursos externos, mão de obra, compra de material, também a utilização de fatores internos, então mão de obra própria, e, como consequente, custos dessas contratações que essa construção provoca. E para a elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida, mas vendida para a própria empresa. Então, por isso, o valor integral dessa construção precisa ser considerado como receita. Então, receita relativa à construção de ativos próprios. Então, lá aqui no insumos adquiridos de terceiros, não, desculpa, não é aqui. Aqui em outras receitas, que aqui a gente está falando da construção, digamos, como se a gente tivesse comprado. Não, primeiro a gente registra como se tivesse vendido e depois comprado, é meio maluco mesmo. Então, registra como se a gente tivesse vendido esse bem, vem aqui em outras receitas, e depois a gente considera o emprego do material aqui como material e energia. E a parte do pessoal, então a mão de obra, vai ser considerada na distribuição de riqueza. Vai vir aqui, distribuição de riqueza no valor pessoal.
Só que a soma do que a gente considera impessoal e materiais tem que ser exatamente igual ao que a gente considerou de outras receitas. Na prática, o que as empresas fazem? Não demonstram esse valor. Pela exigência muito grande de controle interno da segregação, de quanto custou no total para considerar a receita, quanto que teve de aplicação de material para considerar materiais aplicados e quanto que teve de gasto com pessoal para considerar como distribuição. Então, muitas das empresas acabam nem reconhecendo esses valores, mas dentro do CPC 09, ele trata como um caso especial, onde a gente considera o total da construção como uma receita, materiais e insumos como material empregado e a figura da mão de obra como distribuição da riqueza. Aqui é só um pouquinho do que existe de pesquisa na área da DVA, mas isso é só para vocês darem uma olhada depois, que vocês decidam fazer alguma coisa relacionada a DVA no TCC de vocês futuramente. Tem já o que já foi pesquisado sobre DVA para vocês poderem pensar se é um tema que vale a pena, se não vale a pena. O pessoal acaba esquecendo dela nas pesquisas, quando o pessoal vai fazer o TCC, o artigo do final do curso, justamente porque ela é uma demonstração que não é exigida no dia a dia da maioria dos contadores. Mas justamente por não ter essa utilização tão grande, tão massiva, ela abre brecha para pesquisa. Então pode ficar com uma sugestão de TCC para vocês. Aqui as referências, né? Então deixo aberto a pergunta, o que você gostaria de perguntar, Amabile? Tem alguma coisa? Não? Eu acho que nenhuma pergunta, mas eu acho que vai ser mais fácil a parte teórica do que a prática mesmo. Não, mas na aula que vem a gente vai então utilizar tanto a correção da DFC, a gente vai, digamos, emendar junto com a elaboração da DVA. Ok. Eu espero que o pessoal apareça na próxima aula, que ela é um pouquinho mais, digamos assim, útil, que surgir de dúvida na hora que vocês montarem a DFC, é importante tirar. Daí a gente consegue fazer esse bate-papo. Mas esse período, acordar cedo, hoje chuvoso, eu achei que você nem ia entrar, mas já estou feliz que você apareceu. Então acho que ficamos por aqui. Se não tem dúvidas, tá bom? Não. Okay. Então tá, Mag. Até semana que vem, bom feriado. Também. Tchau. Tchau, tchau.